Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da democracia e na luta contra o fascismo, a imbecilidade, a desgraça e as estupidezas. Alegrias! Mantenha sempre a alegria. Bolsonaro hoje, quando eu vejo, ele é para mim um palhaço sem graça, atuando solitário no picadeiro de um circo pobre, com lona rasgada, furada e a plateia vazia. Um palhaço solitário e desgraçado. Assim que ele terminar seu número, entra o outro palhaço solitário e desgraçado, Paulo Guedes, e encerra-se a apresentação deste circo, porque nem a banda militar tem coragem de tocar seus dobrados neste picadeiro. É uma metáfora, mas é o retrato do Brasil. 1840 mortos? Não apenas. 1840 foi o ano em que foi proclamada a maioridade de Dom Pedro II. Em 1840, Dom Pedro foi considerado adulto. Com 1840 mortos no dia de ontem, Bolsonaro continua infantilizado, incapaz de ter um raciocínio adulto, normal, racional, lógico, incapaz de ter compaixão, continua perdido no seu mundo infantil de trevas. A deputada Jandira Fegali está horrorizada, fez um discurso dizendo onde vai parar, mas desesperada com a quantidade de mortos. O governador Rui Costa chora, porque diz que tem 300 pessoas ligando para ele pedindo internamento sem ter vaga mais nos hospitais da Bahia. No Rio Grande do Sul a situação não é diferente. Em Manaus nem se fala. Isso é culpa e responsabilidade de um governo imprudente, incompetente e genocida, acompanhado de um general da ativa que se diz ministro da Saúde e que nada faz, que sequer sabe geografia, sendo general de logística, pega a vacina que é para ir para o Amazonas e manda para o Amapá. Podia ter mandado para o Alabama ou para o Alasca. Para ele tem o nome de A, é para onde devem seguir as coisas. É isto Bolsonaro hoje, o anúncio do apocalipse. Todos nós prevíamos, sabíamos e sabemos que vai piorar ainda mais. A política sabotadora, destruidora, permanente política antissanitarista, antissaúde, antipovo brasileiro, levada a efeito por Bolsonaro e todo o seu conselho em volta, todos os seus ministros, todo aquele bando de militares reformados e alguns da ativa, toda esta raça em volta dele, a gente sabe que vai dar um apocalipse. Estava previsto, está previsto e continua, chegando em 260 mil mortos, com previsão de nos próximos 3 meses atingirmos 500 mil mortos. E ele só diz, e daí? Não sou coveiro? Tenho nada a ver com isso, tenho culpa disso não. Tem culpa, tem responsabilidade, devia de ser julgado por um tribunal internacional. Porque, como diz o Nicoleles, o mundo precisa ser alertado que Bolsonaro não é apenas mais uma ameaça só para o Brasil. É uma ameaça para o mundo. Ele espalha o coronavírus. A pandemia não vai parar no Brasil. Não adianta a Europa imunizar-se, os Estados Unidos imunizar-se, a Argentina, outros países. A pandemia do Brasil virou um covidário, ou seja, um criador de vírus. E o Brasil ainda não atingiu sequer a segunda fase do vírus. Ainda está na primeira fase. Não houve um decréscimo que pudesse dizer, bom, acabou a primeira fase, agora vem um acréscimo, começou a segunda fase. Não, a tendência de morte e infecção no Brasil é crescente, ainda está na primeira fase. Meus conterrâneos, é terrível, mas preparem-se, porque depois desta mortandade toda ainda virá a segunda fase. E a terceira fase. Ou vocês pensam que é brincadeira? É falta de responsabilidade do presidente,
dos seus conselheiros, dos seus ministros, do seu ministro da Saúde, que incentiva o povo a ir para a rua, a não usar máscara, a não querer a vacina e a tomar o raio da hidroxicloroquina, sei lá como é que chama isto. Ele vai de encontro a todos os esforços feitos pela saúde pública do Brasil, pela Organização Mundial da Saúde. Ele é o Apocalipse Now. Mas nós sabíamos. Não adianta Rodrigo Maia dizer que arrependeu-se de votar em Bolsonaro. Ele sabia em quem estava votando. Nós sabíamos que ao votar contra Bolsonaro, estávamos votando contra a morte, contra o fascismo, contra a perda das liberdades, contra a falta de respeito, contra a falta de liturgia do cargo e tudo mais que viesse junto, inclusive pela corrupção de 302 parlamentares comprados com dinheiro do seu imposto, do meu imposto, do nosso imposto, e uma casa de 6 milhões de reais e um banquete com leitão às gargalhadas. O presidente num banquete com leitão assado às gargalhadas e sem máscara, enquanto o povo morre de pandemia e de vírus, ou morre à míngua, de fome, ou morre de humilhação. Isto é Bolsonaro, sempre foi Bolsonaro, continuará sendo Bolsonaro. E quem votou nele sabia em quem estava votando. Votou por ódio ao progressismo, por ódio ao povo, por ódio à ascensão do povo aos bens de consumo, ao bem-estar social. Não adianta vir dizer que se arrepende. De Kataguiri, a Janaína Pascoal, de Rodrigo Maia, a Miriam Leitão, a toda esta raça que de alguma forma colocou esta tartaruga em cima do poste. Bolsonaro não chegou lá sozinho. Chegou pelo voto de 57 milhões de abestados. Se boa parte hoje está arrependida, não tem nem coragem de dizer que está arrependida, mas vai ter que arcar com as consequências desta péssima escolha feita. Quando o Estadão diz uma escolha difícil, não tem escolha difícil. Ou você escolhe o fascismo e a morte, ou você escolhe a democracia. E por ódio, por ignorância, uma parte grande do eleitorado escolheu a morte. E aí o país inteiro é obrigado a conviver com esta morte diariamente, num crescendo. 1.840 mortos num só dia. Ah, mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Aguarde, chegaremos lá. E ele ainda se jacta. Nós somos o 6º país em número de vacinação. Isso não é nada. Não é nada. Um país de 210 milhões de habitantes, se vacinar 7 milhões de pessoas, diante das vacinas do mundo, de países de 80 milhões, de 10 milhões de pessoas, é o 6º país. Mas é o 47º país em relação à população. É um atraso. E ele ainda tem a pachorra de dizer, se o Supremo Tribunal Federal determinar, eu ponho em ação meu plano, eu tenho um plano. Ah, tem um plano. E por que não colocou este plano até hoje em execução? Por que deixa morrer os brasileiros com a cumplicidade deste pachorrento ministro da Saúde? Esta coisa emperrada, rígida, que parece que vai explodir de gases horrorosos, sulfurosos, metanosos. Assim é o Brasil de hoje. Com todos os seus problemas. Não é só a pandemia, é educação, é saúde, é educação universal, é saneamento básico, é estradas, é investimentos em construções, é investimentos em indústria, em comércio, é diversificação do agronegócio, é relações exteriores, problemas em todos os lados, a destruição completa do projeto de pré-sal, reduzindo a Petrobras a quase nada, a tentativa de privatizar também a Eletrobras, de entregar todas as nossas riquezas. Está lá o Paulo Guedes, que não tem vergonha na cara. Porque passa por qualquer humilhação, não conseguiu. Conseguiu transformar o Brasil de 6ª economia mundial em 12ª economia mundial em 2 anos. Nos próximos 2 anos nós devemos nos tornar a 20ª economia mundial. Ou seja, porcaria nenhuma. É humilhado, é sacaneado pelo presidente, não conseguiu colocar seu projeto econômico neoliberal em pauta e se conseguir não vai redundar em nada, só vai redundar em mais miséria e atraso para o Brasil. E não tem dignidade de pedir demissão do cargo.
Até porque não pode, porque o compromisso que Paulo Guedes tem com a Casa Grande para ser ministro da Economia do Brasil é um compromisso de vida e morte. Se ele renuncia ao cargo de ministro, acabou Paulo Guedes. É o fracasso total da sua vida. Daquele ceboso que diz que tinha solução para o Brasil, que o Brasil ia explodir, que a gente ia assistir hoje o Brasil sendo a potência mundial que ia surpreender o mundo. Surpreendeu. Foi uma surpresa saber que o PIB do ano passado foi menos 4,1, negativo. E que o deste ano não vai ser diferente. Ah, mas é a pandemia. Não. A gente sabe que mesmo sem a pandemia, o projeto Paulo Guedes é um projeto furado. E que não é desejo de Bolsonaro embarcar nesse projeto. Bolsonaro não tem projeto neoliberal nenhum. Bolsonaro tem um único projeto, poder para ele e para ele. Ele só não vende os filhos porque ele precisa do clã para se perpetuar, para saber que quando estiver morrendo em cima de uma cama aos 90 anos, aos 110 ou qualquer idade, ele tem os filhos que continuam perpetuando este nome infame hoje no Brasil, Bolsonaro. Para completar essa notícia, para completar essa crítica, essa crônica que tem um caráter epopeico, épico, ou seja, nacional, trata do macrocosmos, me vem a notícia de uma senhora em Taquaritinga, uma senhora idosa que se recusa a ser vacinada por uma enfermeira negra. Pede à filha que afaste a enfermeira porque não quer ser vacinada. A gente vai do macrocosmo ao microcosmo. Puro racismo. A filha disse, olha, é desejo dela, é desejo da idosa, ela não quer ser vacinada para a senhora porque a senhora é negra. Assim eu li a notícia. E aí isso me faz lembrar uma história contada por uma amiga minha de Itabira, Minas Gerais. Contou-me ela que a avó dela era profundamente racista. Muito racista. E ficou velha e estava morrendo. Estava no leito de morte, entre lençóis de linhos, aquelas casas tradicionais de Minas. E mandou chamar o padre dela para a extrema-unção. Só que o padre dela tinha saído da cidade, tinha viajado, não tinha outro padre. Só havia um padre, numa paróquia pobre da periferia da cidade. Mandaram trazer esse padre. Ele era negro. Ele entrou no quarto da moribunda acompanhado de 2 diáconos, um casal de diáconos negros. A quase morta olhou aquilo e falou, quem é este negro? O que é isto? O que é este casal de negros? Para cúmulo do desrespeito do racismo dela, o padre negro sentou-se na cama de linho dela, ao lado dela. Ela não conseguia mais falar, mas olhava horrorizada, no tipo, o que é isso? De onde vieram estes negros? E enquanto ela esperava para receber a extrema-unção, desesperada que aqueles negros saíssem de dentro do quarto dela, da cama dela, da vida dela, nós temos em Minas os moleques de rua, os meninos de rua, que brincam o dia inteiro na rua, para cima e para baixo, correm. 6 meninos, 6 moleques pretinhos. E é muito comum você pedir água. Moça, me dá água, bater na porta qualquer, numa casa, me dá água. A pessoa traz uma jarra d'água, bebe água e vão brincar. Passaram, bateram na porta da casa da moribunda, pediram água, a empregada atendeu. Quando a empregada foi buscar a água, a porta ficou aberta. E alguém saiu do quarto da moribunda e gritou para a empregada, ela está morrendo, ela está morrendo. Os meninos curiosos entraram. Então, além do padre, do casal de diáconos negro, haviam 6 pretinhos em volta da cama dela. Ela morreu rodeada de negros. Conta a minha amiga que ela olhou em volta assim, não conseguia dizer palavra. E deve ter pensado, meu Deus, o que é isso? Que castigo é esse? Cheguei no inferno. Olhou, virou o rosto para o lado e entregou a alma ao capeta, naturalmente. Eu sei que esta história, em princípio, não tem a ver com o início deste vídeo, do apocalipse de Bolsonaro, mas tem a ver com o maligno. Tem a ver com o mal que habita no coração dos homens e das mulheres, senão fica só os homens, que habita no coração do ser humano. Bolsonaro carrega 2 males com ele. O mal primário, ou seja, a maldade intrínseca com a qual ele nasceu, batizado, com a marca na testa. E a maldade espiritual que cola nele por osmose, por empatia. Ele pratica 2 males, o mal primário e o mal espiritual.
Não se enganem, o mal existe, o mal está do nosso lado, o mal convive ao nosso lado e espera a oportunidade para agir. E Bolsonaro é seu agente mais produtivo neste momento na combalida nação brasileira. Agarremos as mãos uns dos outros, num processo de comunhão, de fortaleza, de fraternidade, de unidade, de solidariedade. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos enfrentar o cão. Um abraço.